Vamos dar continuidade à nossa série de sermões neste Evangelho. Dessa feita, nós vamos ler dos versos 9 até o versículo número 11. Marcos 1, do 9 ao 11. Evangelho segundo escreveu Marcos. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Acompanhe comigo a leitura em sua Bíblia. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Amém. Pai, nós te agradecemos por tua bendita palavra, pelo Santo Evangelho, Jesus Cristo, nosso Senhor, pela revelação bendita nós temos da parte do Senhor, no poder do Espírito Santo. Nós pedimos, Pai, que essa noite possamos aprender aos teus pés. Que beleza, que graça, que bondade. Ajuda-nos, Senhor, magnifica, acima de tudo, o teu nome e a tua palavra. Fala aos nossos corações essa noite, pela tua santa palavra. Somos pecadores, dá-nos as palavras certas. Dá-nos, Senhor, a atitude correta diante da Tua palavra, e que a mesma poderosamente alcance nossos corações. Nós não podemos nós mesmos fazer isso, mas o Senhor pode fazer. Por isso nos colocamos aos Teus pés essa noite mais uma vez, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, de fato, nós aprendemos, conforme nos ensina o evangelista, é uma dádiva anunciada pelos santos profetas desde a antiguidade, e que o Senhor, no tempo certo, como diz a palavra de Deus, Paulo escrevendo aos Gálatas, plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. E quando nós vemos esses homens separados pelo Senhor, Mateus, Marcos, Lucas e João, para nos trazerem esse quádruplo, essa visão. Ele é tão grandioso, ele é tão maravilhoso, Cristo é tão sublime que uma só testemunha não bastaria. E de fato nós sabemos que, como diz o próprio evangelista João, ainda que fossem escritos em livros, tudo que ele fez, ele usa de uma hipérbole, dizendo que nem mesmo os livros do mundo todo caberiam para registrar tudo que Cristo fez, quem de fato Ele é. E o princípio do Evangelho, como nós vimos, se dá com a manifestação do homem de Deus chamado João. Isso foi profetizado, isso foi anunciado, profeta Isaías, profeta Malaquias, Marcos fala isso para nós logo no começo. E João surge pregando batismo de arrependimento. João, em sua maneira de ser e na sua pregação, nos apresenta a glória do Evangelho, na maneira como ele ensinava, na maneira como ele se vestia, em todas essas coisas. João está preocupado em apontar para o Senhor. Nós sabemos que essa era a alegria de João, eis o Cordeiro de Deus. Não só por uma vez ele fala isso, em outro momento Cristo passa, ele diz: eis o Cordeiro de Deus, e discípulos que estavam com ele, que passam a seguir o Senhor, se tornam seus apóstolos. O fato é que realmente João se alegrava, ele diz isso no capítulo 3 de João. Ele se alegrava com o noivo. Ele disse que não sou noivo, eu sou amigo do noivo e me alegro pelo fato, de estar se cumprindo a palavra do Senhor. Então o João, ele traz para nós, aponta para nós o Cristo de Deus. E enfim, nós chegamos no versículo 9, e a maneira como Marcos apresenta é tão singela, mas também tão poderosa, a manifestação de Jesus Cristo, nosso Senhor. E sendo ele, ou seja, Jesus, o centro do Evangelho, chegou enfim o momento da sua manifestação.
Ou seja, o Cristo de Deus se manifestou entre os homens. Irmãos, que coisa sublime essa. Durante 30 anos, ele vive uma vida simples, vive ali realmente em humildade, na obscuridade, vivendo realmente em sua casa, com os seus familiares, mas chegou um momento em que ele haveria de se manifestar. E veja como diz o texto de Marcos capítulo 1, versículo 9, ele diz: naqueles dias veio Jesus. Isso é tão simples, mas isso é o cumprimento de toda a expectativa veterotestamentária, ou seja, do Antigo Testamento. Ele chegou, o dono da casa chegou, o Rei da glória chegou, o Senhor dos senhores chegou. Naqueles dias veio Jesus. E que beleza isso, quando nós entendemos que a manifestação de Cristo é a dádiva maior do Pai para com a humanidade, para com os homens, para conosco, para com a sua vida, para com a minha vida, enfim. Existe um momento em que Cristo se manifesta, isso nós sabemos historicamente aconteceu, mas também na vida de todo homem, em que Jesus vem de encontro ao coração do homem e da mulher e se revela a eles como seu Senhor e seu Salvador. Não é? A manifestação do Filho de Deus. Como se deu essa manifestação? É isso que eu quero considerar com os irmãos nesses versículos 9 até o versículo de número 11. Como se dá a manifestação do Cristo de Deus? Marcos diz que veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João ele foi batizado no Rio Jordão. Em primeiro lugar, eu destaco aqui com a igreja que o Cristo de Deus se manifestou de forma simples, uma manifestação humilde. Jesus de Nazaré da Galileia e foi batizado, essas duas informações que Marcos nos apresenta aqui. Ou seja, por que a importância de dizer de onde Jesus procede? De fato, essa informação traz mais demérito à pessoa de Cristo do que mérito. Dizer que alguém vinha da região da Galileia, ou mesmo de Nazaré, era mais vamos dizer, um desserviço do que algo a favor de algum profeta. A região da Galileia era uma região de nenhuma projeção entre os judeus naqueles dias. De fato, a região da Galileia, ao norte de Israel, era um ambiente onde nós tínhamos a maior concentração de miscigenação, e isso era completamente rechaçado pelos judeus. O reino do norte, que foi levado cativo ali pela Síria, no ano 622, é isso mesmo a data, enfim... 722 a.C., não fala a minha memória, agora me confundi essas datas. Eu sei que Judá foi 586, mas o fato é que eles trouxeram pagãos, colocaram ali, e houve um processo de miscigenação ao ponto de que nós não tínhamos mais judeus de raça pura. Essa é a razão que havia, porque havia aquela disputa entre os samaritanos e os judeus, por conta de que os samaritanos eram mestiços. E Jesus vem da região da Galileia, conhecido também como a Galileia dos gentios. E ainda mais ser de Nazaré. No Evangelho de João, capítulo 1, os irmãos lembram do texto de Filipe, quando ele se dirige a Natanael. E ele diz, Filipe fala a Natanael assim, veja no versículo 45, Filipe encontrou Natanael, João 2,45, não é capítulo 1, perdão, 1,45, ele diz, Filipe encontrou Natanael e disse, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Respondeu-lhe Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Filipe então responde, vem ver. Quando os guardas mandaram, aliás, quando as autoridades do templo, no Evangelho de João um pouco mais à frente, mandaram prender o Senhor Jesus, eles disseram, os guardas voltaram e falaram assim, ninguém fala como esse homem. E aí as autoridades disseram assim, pesquisem aí, busquem nos profetas, vê se de Nazaré sai algum profeta. Alguma coisa boa pode vir de Nazaré, de fato veio o que há de melhor.
Alguma coisa boa pode vir da Galiléia dos gentios. O profeta Isaías, falando sobre a Galiléia, diz que ela seria uma região contemplada com a glória de Deus, porque a região que andava na obscuridade e em trevas, viu brilhar a luz da glória de Deus brilhou no local mais improvável, no local mais humilde, no local mais desprezado. O Cristo de Deus se manifestou ali. O fato é que Deus confunde as expectativas humanas. Deus resolveu fazer a luz resplandecer de forma simples, inesperada, porém poderosa. Olha o que nós citamos, abre comigo em Isaías capítulo 9, veja o que está escrito aqui. A palavra do Senhor nos diz assim, olha o que está escrito. Isaías capítulo 9, o profeta nos diz assim: mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus dos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos dias tornará glorioso o caminho do mar além do Jordão, Galiléia dos gentios. Deus tornaria o caminho da Galiléia glorioso. Por quê? Porque esse caminho seria palmilhado pelo Filho do Deus vivo. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Que beleza isso! O Evangelho, irmãos, não segue a glória dos parâmetros da glória humana, pelo contrário, Deus confunde os poderosos desse mundo, manifestando o seu poder no meio da fraqueza. Por essa razão, Marcos faz questão de registrar aquilo que de primeiro poderia parecer um demérito. Ele é da Galiléia, ele é de Nazaré, mas é dessa forma que Deus age, confundindo a mente humana na expectativa de que talvez o Messias viesse de Jerusalém, viesse do templo, viesse ali dos doutores, fosse um conhecedor de todos os ritos na sua vivência, das glórias dos rabinos daqueles dias. 1 Coríntios capítulo 1, abre comigo a escritura. O apóstolo Paulo apresenta para nós de forma muito didática que a manifestação da glória de Deus se dá dessa forma. 1 Coríntios capítulo 1, versículo de número 18, está escrito: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio, o escriba? Onde o inquiridor deste século, porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo, visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria? Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Os irmãos percebem o que Marcos quer nos ensinar aqui, o que a palavra do Senhor quer nos apresentar? É que a manifestação do Cristo se dá de forma humilde, e isso confunde as expectativas humanas de que Deus, grandeza, poder, nada tem a ver com simplicidade, mas sim com luxo e com pompa. O próprio Cristo vai rechaçar esse tipo de pensamento quando as pessoas consideram João Batista. O que vocês pensaram encontrar? Um homem que estava vestido com roupas reais? Ele diz: homens que se vestem com roupas reais assistem no templo, nos palácios. Não é assim que procede a manifestação do poder de Deus, mas sim de forma simples, sutil e desprezada naquilo que são os parâmetros humanos, as expectativas humanas, as glórias humanas. Marcos diz no capítulo 1, versículo 9, que além dele vir de Nazaré da Galiléia, Jesus é batizado. Isso também é algo que nos deixa um tanto assim perplexos. Isso deixou João Batista perplexo.
Evangelho de Mateus, veja, capítulo 3, no texto paralelo, na narrativa de Mateus, ele vai dizer no versículo 13, por esse tempo, Mateus 3, 13, por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João batizasse. Ele, porém, ou seja, João dissuadia, dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João o admitiu, João recebeu para ser batizado. Ou seja, o batismo de João era um batismo de arrependimento, mas do que haveria ele de se arrepender? Ele que é perfeito. João fica, eu que preciso, como é que tu vem a mim? E Jesus se submete à lei. A ideia de submeter à justiça é uma atitude de humildade como homem perfeito, cumprindo toda a vontade de Deus. Eu não vim para abrogar a lei os profetas, eu vim para cumprir, e ele se submete ao ministério profético de João Batista. Também se identifica conosco como pecadores, embora sem pecado, para tomar sobre si os nossos pecados. O fato é que o Senhor, em humildade, se identifica com o seu povo para a salvação dos mesmos, e ainda sendo Deus, cumpre toda a justiça. Escrevendo aos Hebreus, o autor sagrado nos diz, no capítulo 5, algo muito importante que nós às vezes ficamos sem compreender, algumas pessoas questionam. Ele diz no versículo de número 8, Hebreus 5, 8, embora sendo filho, veja como a ideia aqui de filho não é a percepção que nós temos de filho humana, mas sim sendo filho, sendo igual a Deus, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Cristo aprendeu a obedecer, porque outrora só mandava, sendo Deus e Rei de todo o universo, de toda glória. Ele então se submete ao batismo de João Batista. Ele vem de Nazaré, ele vem da Galiléia. A manifestação do Filho de Deus, ela se dá em humildade e submissão. E isso nos apresenta o que é a natureza divina. Eu fico realmente chocado com isso. Quando eu penso em Deus, quando você pensa em Deus, quando você pensa no ser poderoso, glorioso, onipotente, Senhor de toda glória, o que você vai observar primeiramente? A sua majestade. Mas no texto do Evangelho, o que ele faz questão de ressaltar é a sua humildade. Isso confunde, isso vira de pernas para o ar toda a expectativa humana de poder e de domínio. Cristo poderia ter se manifestado do céu com todo o seu poder e glória e ter convencido a todos, trazido todos a si imediatamente. Mas não é assim que ele faz. Ele se manifesta para nós em humildade e submissão. Deus submisso. Como pode isso? Por essa razão, no Evangelho de Mateus, capítulo 11, ele vai dizer, aprendei de mim que sou o quê? Manso. E o quê? Humilde de coração. O nosso Deus vence pelo amor. O nosso Deus confunde a expectativa. Interessante que eu me sinto grande, ou como homem pecador me sinto importante, e eu quero impor a minha vontade. Eu quero impor o meu domínio. Eu quero impor a minha autoridade no meu lar, eu quero impor a minha autoridade no trabalho, eu quero impor a minha autoridade em qualquer ambiente que eu esteja, na igreja. Eu quero, como homem, mostrar que eu tenho força. Como Deus faz isso? Se vestindo autenticamente de humildade e submissão. Totalmente o contrário de nós. Paulo escrevendo aos Filipenses, veja, é aí que está a compreensão, a dificuldade que nós temos de aplicar Cristo às áreas mais simples da vida e de fato trazer a glória do Evangelho para permear a nossa vida. Filipenses capítulo 2, eu já falei isso aqui para os irmãos, a epístola é considerada a epístola da alegria, e certa feita um irmão falou para mim, eu guardei isso, ele disse assim, ele falou, André, eu sei que tratamos muito, um colega meu de seminário, eu sei que nós tratamos muito da alegria na carta aos Filipenses, mas a igreja de Filipos tinha um problema acontecendo na igreja de Filipos.
Qual era o problema? Os irmãos não se davam bem. Tanto que no capítulo 4, Paulo vai dizer: rogo a Evódia e Sintique que o quê? Pensem concordemente no Senhor. E no capítulo 2, Paulo vai dizer assim, veja a partir do verso 1, se há, pois, alguma exortação em Cristo, que tipo de exortação você pode extrair de Cristo para a igreja? Qual é a exortação? Se há alguma exortação em Cristo, Paulo diz, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, veja a cristologia que mexe com as entranhas, a cristologia que mexe literalmente com as suas tripas, entranhados afetos e misericórdias. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Que sentimento é esse? Paulo diz, na carta da alegria, nada façais, nada, por partidarismo ou vanglória. Nós sempre queremos glória, nós sempre queremos destaque. Paulo diz, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por o quê? Humildade. Considerando cada um aos outros o quê? Superiores a si mesmo. Pensemos nisso, nós fazemos isso. Você olha para quem está diante de você e considera aquela pessoa superior a você? Não, eu não faço isso. Admita, porque eu estou dizendo para você, eu como pecador também não faço isso. A minha tendência é sempre me considerar superior aos outros. Isso é a regra. Eu não vou aceitar ninguém passar por cima de mim. Paulo diz então, qual é esse sentimento? Veja, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Olha o versículo 5. Tende em vós o mesmo, o quê? Sentimento que houve em quem? Em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, obedecendo o batismo de João, permita-me aqui, tornando-se em semelhança dos homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O que é que Paulo está dizendo? O maior de todos se tornou o menor de todos, para ser grande em todos. Por isso que Marcos diz que a manifestação do Cristo de Deus se dá, ele vindo da Galileia, de Nazaré, e em sujeição, em submissão. Ele mesmo disse isso. O Evangelho está atuando em nossas vidas. Nós devemos questionar, e aqui é o momento em que eu creio que seja importante nós pensarmos assim: eu sou evangélico. Nosso objetivo aqui com o Evangelho, lembra que eu falei isso? Eu disse, irmãos, vamos aplicar o Evangelho nas nossas vidas. Eu sou evangélico, creio no Evangelho. Então eu preciso de provas de que o Evangelho está atuando na minha vida. Quais são essas provas? Veja, quando Cristo se manifesta, quando o centro do Evangelho, a essência do Evangelho, o próprio Cristo de Deus, quando ele se manifesta em humildade e submissão. Sou eu uma pessoa humilde? Eu não preciso afirmar isso, porque no dia que eu afirmar eu não sou humilde, né? Eu quero dizer para vocês o quanto eu sou humilde. Vixe, como pastor exaltado. Aquela historinha, lembra que eu falei para vocês? Que o menino ganhou a medalha de aluno mais humilde, né? Aí no outro dia ele foi para a escola com a medalha. Tomaram a medalha dele. Deixou de ser humilde. Então, o poder de Deus em nossa vida é o abatimento da soberba em nosso coração. Nós pensamos que o poder de Deus é o ato da pregação, apenas. Que o poder de Deus é o fato de cantarmos. Que o poder de Deus são as habilidades que nós temos na igreja. Que o poder de Deus se manifesta com o quê? Com a imposição. Muitas pessoas pensam que pintando cartazes, lutando diante de clínicas de aborto, é o poder de Deus. O poder de Deus se manifesta na Galileia dos gentios, de um lugar onde nada se espera, em humildade a glória de Deus se manifesta.
Somos pessoas submissas. O poder do Evangelho tem abatido a soberba e a desobediência em nossas vidas. Com o advento do pentecostalismo, um pouco mais de um século, a questão do poder de Deus tem sido muito confundido com a questão de dotação, ou seja, com carismas, dons. Isso é algo também muito recorrente no contexto pentecostal. No nosso contexto, poder talvez seja a influência que alguém tem, o nome que alguém tem, o que se constrói. Mas quando eu leio Efésios capítulo 5, abre comigo a Escritura, o apóstolo Paulo vai nos ensinar que nós devemos ser cheios do Espírito. Cheios do Espírito. E se eu perguntar para você assim, o que é ser cheio do Espírito? Nós estamos falando em sermos cheios de Deus, o Espírito de Deus. As pessoas vão dizer muitas coisas. Eu vejo cheio do Espírito ali quando o pastor prega, numa aula, no momento de um cântico, em situações, olha só, nós consideramos os grandes vultos do passado. Mas Paulo diz em Efésios capítulo 5, no versículo 18, não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. E ele mostra que isso totaliza a existência do indivíduo, ele fala nas coisas de Deus, ele louva, ele canta ao Senhor, e isso dentro de uma relação, veja a segunda pessoa do plural, falando entre vós. Nós temos pistas aqui de que jamais ser cheio do Espírito é algo conectado a eu, somente eu, mas falando entre vós, na relação entre vocês, assim como Deus, ele é Espírito e ele fala, me permita dizer aqui, falando entre vós, Pai, Filho e Espírito Santo, a beleza, a comunhão, isso é a divindade. Espírito de Deus, Deus para Cristo, Cristo para Deus, o Espírito procede do Pai para o Filho, do Filho para o Pai. Então a relação de amor faz com que o Espírito de Deus, que é o Espírito do próprio Deus, sendo Deus de Cristo, traga para nós essa percepção da dança de amor que existe na Trindade. Então ele vai dizer para nós que é isso que acontece na relação entre vós. E ele vai dizer, dando sempre graças a Deus e Pai em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele vai dizer algo impressionante no versículo 21, que é ignorado por nós como evidência de uma vida cheia do Espírito Santo. Sujeitando-vos uns aos outros, em quê? No temor de Cristo. Aí ele fala, maridos, esposas, pais, filhos, senhores e servos. Ser cheio do Espírito é se sujeitar um ao outro. Totalmente o contrário do que nós muitas vezes somos ensinados, do que nós achamos. Totalmente. O Evangelho, então, de acordo com Marcos, Cristo de Deus se manifesta em humildade, vindo de Nazaré, vindo da Galileia, e em submissão, ele se apresenta como o Deus Todo-Poderoso. Essa noite pode ser a noite em que Cristo se manifesta na Galileia da tua vida. Lugar de trevas, lugar sem valor algum, lugar desconsiderado por muitos. Sua vida pode ser tida como nada, pois é exatamente aí que Deus gosta de manifestar a sua glória. Se você ainda se considera grande, independente, você precisa do Evangelho para a sua salvação, pois em submissão e obediência é que se evidencia a obra salvadora do Cristo de Deus. Volta comigo para Marcos. A manifestação de Cristo, além de se dar em humildade, em segundo lugar, a manifestação de Cristo, do Cristo de Deus, restaura a conexão do homem e do mundo com a glória de Deus. Percebam isso. Que coisa linda. Coisa linda isso aqui. Marcos capítulo 1, versículo 10 diz que logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se. Palavra que é forte mesmo. Pensa aí no tecido, é bom, fazer. Os céus foram rasgados. O que isso significa? Porque Marcos enfatiza isso. Desde a queda, nós percebemos a ruptura da comunhão do homem com Deus. Os céus foram fechados. Foi isso que aconteceu. É bem verdade que muitos santos do passado
antes da vinda de Cristo, tiveram comunhão com o Senhor Deus, porém essa comunhão foi toda vivenciada em promessa, na fé de que um dia os céus se abririam novamente com a manifestação do Redentor. Texto clássico, vamos ver aqui, Gênesis capítulo 28, abre comigo, palavra do Senhor, Gênesis 28. Diz-nos assim, olha, que visão maravilhosa. Jacó está fugindo da ira de seu irmão, após enganá-lo, indo a Padã Arã. No versículo 10 diz para nós assim, de Gênesis capítulo 28, partiu Jacó de Beceba e seguiu para Arã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto, tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. Oh, que beleza, irmãos. E sonhou. Eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Versículo 13. Perto dele estava o Senhor. E lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. Versículo de número 16, despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Versículo 17, e temendo disse: quão temível é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. Irmãos, tudo que Jacó precisava era dos céus abertos. Tudo que eu preciso, que você precisa, tudo que nós precisamos, é que os céus estejam abertos para nós. Nós temos no Evangelho a concretização dessa expectativa. No capítulo 1 do Evangelho de João, que nós lemos já hoje sobre Filipe e Natanael, existe aquela parte ali tão maravilhosa que o Senhor Jesus fala com Natanael e ele diz que viu Natanael debaixo da figueira. Natanael respondeu então no verso 49 do Evangelho de João, capítulo 1, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: olha a beleza disso. Em verdade vos digo que vereis os céus o quê? Aberto. E os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. A ira de Deus se revela dos céus contra toda a impiedade. Romanos 1,18. Mas para os que creem no Evangelho, os céus se encontram abertos, concedendo aos santos as mais profundas bênçãos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Os céus estão abertos para você e jamais se fecharão. É isso que o Evangelho apresenta para nós. E eles permanecerão abertos até que você adentre por eles. Cristo de Deus, a sua manifestação, estabelece a conexão, usando a linguagem hoje, né? Caiu, não tinha mais nada. Conexão foi estabelecida, os céus estão abertos. Agora eu posso dizer: Pai nosso que estás nos céus. Posso me dirigir a Ele. Posso pedir, Ele me dará. Posso bater, Ele abrirá. Posso buscar e encontrarei. Porque o Pai da glória, o Pai das luzes, de onde procede toda sorte de bênçãos, está constantemente de braços abertos e com um sorriso aberto para nós, porque em seu Filho os céus foram rasgados. É isso que significa a apresentação de Marcos aqui. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se.
você que ainda não conhece a Cristo, continuará com os céus cerrados sobre a sua cabeça? Continuará você sob a ira de Deus? E para nós como crentes, eu acho tão bom pensar nisso, a gente esquece disso. Pastor, minha vida está tão difícil, mas os céus estão abertos para você, está tudo bem. Está tudo bem. Os céus estão abertos, os céus estão rasgados. Os anjos de Deus descem, sobem sobre o Filho do Homem. Você faz parte do Filho do Homem, você é corpo do Cristo de Deus. A manifestação do Cristo de Deus restaura essa conexão com o homem, com o mundo, e a glória de Deus, ou seja, os céus se tornam mais uma vez acessíveis a nós. Evangelho de Marcos, capítulo 1, em terceiro lugar, além do Evangelho, além do Cristo de Deus se manifestar em humildade, ou seja, quando ele se manifesta, ele traz para nós esse conceito de uma manifestação humilde, e também nos reconecta com o Senhor Deus, com o seu Pai. A manifestação de Cristo também é a recriação de todas as coisas. O Evangelho apresenta isso para nós. Percebam, existe uma cena aqui única, magnífica, impressionante. Nós lemos o relato do evangelista e muitas vezes passamos desapercebido o que ele quer apresentar para nós. Mas veja, imagine isso. Logo ao sair da água, Cristo está na água, ele foi batizado. Os céus se rasgam. O Espírito desce como pomba sobre ele. E a voz do Pai ecoa dos céus. O Filho de Deus, o Verbo de Deus, por meio de quem o mundo foi criado, nós sabemos isso no Evangelho de João, capítulo 1, nos diz isso. Nós temos aqui a presença do Espírito de Deus pairando sobre o Verbo, pairando sobre as águas. Isso evoca para nós aquilo que aconteceu em Gênesis. No princípio era o Verbo, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito o quê? Pairava sobre as águas. A linguagem ali é de uma ave também. E o Senhor disse, foi o que ele disse, Senhor Deus, lá em Gênesis, haja luz. E houve luz, ele falou. O Pai falando dos céus. As três benditas pessoas da Trindade. O que Marcos está apresentando aqui para nós é Gênesis. Isto é, o novo Gênesis. Ou seja, a recriação de todas as coisas pelo próprio Deus, através do seu Filho, no poder do Espírito Santo. É isso que está acontecendo ali no batismo do Senhor. A inauguração do seu ministério é a inauguração de um novo céu e de uma nova terra. Isso não é uma coisa de percepção minha, isso é de percepção apostólica. 2 Coríntios capítulo 4, veja, o apóstolo Paulo usa essa linguagem. 2 Coríntios capítulo 4. Está escrito, verso número 6, Paulo diz, porque Deus, 2 Coríntios 4, verso 6, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Quando é que ele disse isso? Quando foi? Gênesis. Ele não falou? Haja luz. Paulo está aqui evocando Gênesis 1. Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento de Deus na face de Cristo. Ou seja, quando Cristo vem, quando alguém tem contato com Cristo, vivencia o Gênesis novamente. É por isso que 2 Coríntios 5,17 está escrito, se alguém está em Cristo é o quê? Nova criatura, nova criação. Gênesis, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Todos os males do pecado foram, estão sendo e serão erradicados. Nesse momento e a cada instante, nós vemos homens sendo preparados para um novo mundo. De fato, nós aguardamos o novo céu, nova terra. Pedro fala isso, e João vê isso em Apocalipse 21. Que beleza o Evangelho! O Evangelho é o próprio poder do Deus Criador, recriando o homem e a mulher, através de sua palavra no poder do Espírito Santo. É o que está acontecendo nesse momento
no batismo do Senhor. Veja, você é uma nova criatura. Nós precisamos aplicar isso às nossas vidas. Nós temos dificuldade com isso. O Deus bendito resplandeceu o seu conhecimento na face de Cristo, no poder do Espírito Santo sobre você. Não há como não saber isso. Não há como não saber isso. Não há possibilidade de alguém, ou seja, ter o seu caminho cruzado com o caminho de Cristo, do Deus Criador, e dizer: eu não sei se eu sou crente, eu não sei, para mim... Não! Quando Cristo de fato entra na vida de um homem e de uma mulher, Ele vai dizer: eu sei em quem tenho crido. Não há dúvida. Estou querendo dizer que você não possa ter dúvidas na caminhada cristã. A gente fala uma coisa na pregação, não contempla tudo, né? Pastor, não pode ter dúvida. Não, não é isso. Todos nós passamos por lutas, por dúvidas. Mas o Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos o quê? Filhos de Deus. Não há como não perceber isso. Vale, eu era crente e nem sabia. Vixe, não existe isso. Aí eu sou crente, vale, nem me disseram. Ô, Pai do Senhor, né? Não existe isso. A manifestação do Cristo de Deus é a recriação de todas as coisas, a começar em mim. Eu gosto do cântico, né? Cito muito, né? Começar em mim, né? Quebra corações, o mundo começa a ser transformado em mim. É por isso que o novo homem, de fato o homem perfeito, Cristo, Deus homem, ressuscita e adentra na glória como primogênito. Quero concluir com os irmãos, volta comigo para Marcos capítulo 1. É muita riqueza. Meu Deus, como o Evangelho é maravilhoso, como nós precisamos do Evangelho. Versículo número 11, Marcos diz: veja, nós consideramos a manifestação do Cristo em humildade, a manifestação do Cristo que restaura a conexão com o homem, a manifestação do Cristo de Deus, que é a recriação de todas as coisas, e nós vemos a manifestação do Cristo de Deus, que é o derramar do amor do Pai sobre a nova humanidade em Cristo. Ou seja, a partir do momento em que a criação, a recriação acontece, uma voz ecoa dos céus, dizendo: tu és o meu filho amado, em ti me comprazes. Eu queria poder traduzir o que isso aqui de fato significa, mas minhas palavras são limitadas. Deus olhar para um homem e dizer que ama esse homem. Toda a humanidade estava sob a ira de Deus, escravos da desobediência, de fato, homens dos quais Paulo diz em Efésios 2, atua o espírito da desobediência. E agora Deus olha para um homem, claro, ele é Deus, mas ele é homem, Deus homem. Isso de nenhum modo diminui a sua relação de amor com o Pai, pelo contrário, agrega o fato novo de que o deleite do Pai agora se encontra no seu Filho encarnado. Aquilo que Adão não conseguiu, Cristo, o último Adão, conseguiu, ou seja, o prazer de Deus no homem de forma plena e de uma vez por todas. E isso só foi possível por meio do Deus homem. Deus ama o homem, e de fato o homem pleno e perfeito, seu Filho. Então percebam aqui, o que Marcos está apresentando para nós é que agora o amor de Deus é derramado, o amor do Pai, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. E uma vez que nós estamos identificados com Ele, esse amor também se estende a nós, de modo que, se um dia Deus puder deixar de amar o seu Filho, Ele deixará de amar você. O fato então de Ele nunca deixar de amar o seu Filho é a garantia de que Ele nunca deixará de amar você. Nós vemos então que, se nós queremos sintonia com os céus, ou seja, com o Altíssimo, nós devemos amar aquele a quem Ele ama, devemos beijar o Filho do seu amor. Livro dos Salmos, segundo Salmo, a palavra de Deus vai nos dizer isso. Veja, Salmo 2. Irmãos, conhecem o texto? Está escrito no verso número 7. Proclamarei o decreto do Senhor, Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Isso é um eco também. Este é meu filho amado em quem me compraz.
Verso 12: beijai o filho para que se não irrite, não pereçais no caminho. Assim procedendo, ou seja, amando o filho, seremos amados no amado, pois estamos nele e ele em nós, sendo assim alvos do amor do Pai. Evangelho de João, capítulo 17, perceba que é isso que o Senhor fala, numa linguagem tão profunda que nós ficamos assim, parados, pensando no que o Senhor transmite aqui para nós. Veja, Evangelho de João, capítulo 17, na oração sacerdotal, está escrito, a partir do verso 20, não rogo somente, o Senhor fala, por este, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, por intermédio do evangelho pregado, a fim de que todos sejam um, percebam aqui, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Que coisa, não é? Veja mais uma vez, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Versículo 22, eles tenham transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste, os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conhece, eu porém te conheci. E também eles compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer mais, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Este é meu filho amado, em quem me compraz. Esse amor que tu tem por mim vai estar nele, para que tu esteja em mim, e eu esteja neles, eles estejam em nós. Essa relação de amor, assim é a glória que nós temos, essa é a glória que eu quero transmitir para eles. Nós, na nossa relação de trindade bendita, eu te amo, Pai, tu me ama no Espírito, tu me ama no Espírito, eu te amo no Espírito, isso é glória, isso é céu. Eu quero puxar eles para perto, para que eles vivam o amor que nós temos um pelo outro, por eles e eles por nós. É isso que está acontecendo. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Se agreguem a Ele, se unam a Ele, creiam nele. Somente em Cristo podemos viver e experimentar o amor do Pai. Cristo em nós, a esperança da glória. Nunca, jamais pairará a ira de Deus sobre as nossas cabeças novamente, pois o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi otorgado, diz o apóstolo Paulo. Que beleza é o Evangelho. E nós estamos apenas no começo. Ele se manifestou em humildade, em submissão. Ele se manifestou trazendo a conexão. Ele se manifestou trazendo a recriação. Ele se manifestou trazendo o amor. Que mais e mais do Evangelho, mais e mais do seu poder, possam ser experimentados por aqueles que creem na essência do Evangelho, o Cristo de Deus. Amém, irmãos. Graças te damos, Senhor, por tua palavra. Ajuda-nos. Ajuda-nos, Senhor. Veio Jesus de Nazaré, da Galileia. Os céus se rasgaram. O Espírito desceu. E a voz ecoou. Que isso aconteça mais uma vez hoje. Vem, Jesus, te manifesta nas regiões sombrias daqueles que não te conhecem. Abre os céus, derrama o teu Espírito e que o amor seja manifestado numa nova criação em Cristo Jesus, Pai. Amém.